Let's go! É hora do Guga News. Comigo, Guga Noblar, seu jornalista favorito se você não gosta de Jair Bolsonaro e seus filhinhos, Carluxo, Flávio 01, Renan, Dudu Bananinha, a familícia. É familícia porque é uma família delícia. Se forem me processar, vai ser essa a desculpa. E hoje não teremos aqui conosco Leonardo, nosso produtor bolsominion. Ele não vai participar. Adivinha o que aconteceu com o bolsominion do jornal? Claro, pegou Covid. Pegou Covid! Eu falei, Jefferson. O Jefferson tá aqui hoje, o Léo não tá. Eu disse, teve um programa aqui que eu falei. Um dos maiores sintomas de que alguém vai pegar Covid é ser bolsominion. E ele pegou. E o assunto hoje, claro, o principal é a Covid. Vamos para cima, vamos para as notícias, agora comigo. Em um único dia, Bolsonaro é derrotado 2 vezes no Supremo Tribunal Federal. Vem aí a CPI da Covid para acuar o governo federal. O fracasso do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate à Covid-19 subiu a cabeça de Marcelo Queiroga, o 4º ministro da Saúde em menos de um ano. Anthony Fauci, o mais respeitado imunologista americano e conselheiro do presidente Joe Biden, disse que o Brasil virou uma ameaça mundial, porque a pandemia aqui, claro, só faz crescer. Em visita a Porto Alegre, perguntado a respeito, Queiroz estufou o peito, imitou a arrogância do seu chefe e respondeu assim, sob a cartela: ele, Fauci, deve cuidar dos Estados Unidos. Do Brasil, cuido eu, Queiroguinha. Bolsonaro, claro, amou a resposta de Queiroga logo no dia em que o vírus matou no país mais de 4.190 pessoas. Foi o segundo dia com mais mortes desde o começo da pandemia. A quarta-feira havia sido um dia ameno para o Bolsonaro. Ele fez o que mais gosta: viajar, falar o que lhe vem à cabeça sem ser contestado e, claro, arrancar aplausos dos seus devotos. Esteve em Chapecó, Santa Catarina, em Iguaçu, no Paraná, e em São Paulo, onde jantou com empresários amigos escolhidos a dedo e que acabaram, claro, por ovacioná-lo. A quinta-feira foi um dia pesado para o Bolsonaro. Não pela morte de tanta gente, mas porque ele colheu 2 derrotas importantes no Supremo Tribunal Federal. A primeira, por 9 votos contra 2. O Supremo decidiu que governadores e prefeitos podem fechar templos e igrejas enquanto durar a pandemia. Bolsonaro, claro, queria o contrário, queria abrir tudo. A segunda derrota, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, instale de imediato a CPI da Covid. O bicho vai pegar, vai ter CPI da Covid sendo empurrada a goela abaixo do Senado, né? Já que cumpridas as exigências da Constituição, né, que é o número mínimo de apoiadores e as assinaturas necessárias para abrir a CPI, é direito da minoria parlamentar que ela seja aberta. Todos os requisitos foram cumpridos desde janeiro último, mas Pacheco, eleito presidente do Senado com apoio, claro, do Bolsonaro, se recusou a instalar a CPI para não criar embaraços para o governo. Essa semana mesmo, antes de Barroso anunciar sua decisão, o Pacheco afirmou, sob a cartela: considero que a CPI da pandemia... Aliás, como é que eu faço a voz do Pacheco, hein, Jefferson? Ele é meio truncudo, né? Ele fala do jeito meio nerd, assim. Considero que a CPI da pandemia, neste momento, vai ser um ponto fora da curva. Além disso, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia. No seu despacho, Barroso ensinou a respeito aí das CPIs, sob a cartela. A voz do Barroso eu não vou saber fazer. Eu não sei fazer a do Pacheco, imagina do Barroso. Vou inventar qualquer voz para ser a do Barroso. Trata-se de garantia...
Trata-se de garantia que decorre da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Simples assim, tá certo o Barroso. E isso levou, claro, o Pacheco a retrucar que, ao seu juízo, e por razões de conveniência, a CPI não deveria sair da gaveta, mas que decisão da justiça é para ser cumprida e que ele a cumprirá. Também era o que faltava agora não querer cumprir, né? Resta ao governo escalar a maior e mais confiável bancada de senadores aliados seus para, quem sabe, defender o governo na CPI e atrapalhar o seu funcionamento. Custará caro. Ninguém trabalha de graça para governo numa CPI. Só o faz, claro, em troca de muito dinheiro, muita bufunfa de cargos e de outros favores inconfessáveis. Sempre foi assim e claro que sempre será. Quem paga a conta no fim, irmão, somos nós. Pois é, meu querido Jefferson, a gente não tem um bolsominion hoje aqui para tentar defender o engavetamento da CPI. Tem que rolar, porque essa CPI é uma das maneiras de pressionar o Bolsonaro a agir da maneira correta. O Bolsonaro tá todo pimpão, fazendo o que quer, negando a ciência, atacando jornalista, espalhando fake news, defendendo tratamento precoce, deixando o Brasil chegar a 500 mil mortos. Por que ele tem feito isso tudo sem nenhum tipo de resposta, sem nenhum tipo de fiscalização, de embate com os políticos? Porque os políticos estão todos ali, ou amedrontados, ou intimidados, ou são parceiros dele nessa empreitada. Mas agora o STF veio e meteu goela abaixo a CPI, que vai, enfim, fazer com que o Bolsonaro se sinta obrigado a seguir, ou pelo menos seguir um pouco mais aí, a fingir que está seguindo, que seja, a ciência. Se ele continuar sendo esse negacionista, esse cara que é taxado por alguns até de genocida, esse cara que combate a ciência, que demite ministro que é médico, que coloca Pazuello, pau-mandado para receitar cloroquina, se ele continuar levando o Brasil para o colapso da saúde, para o colapso da economia, porque uma coisa está ligada à outra, amigo, não vai ter o que fazer. A gente não tem saída. O que resta para o Brasil, claramente, é apertar o Bolsonaro. É fazer com que ele siga a cartilha da OMS. E a CPI vai servir para isso. Parabéns, Barroso. Já que os senadores não tiveram aquilo roxo para fazer esse tipo de pressão, para tocar isso, sem que a justiça tivesse que atropelar o Senado, que atropele, que mande, que empurre goela abaixo. Afinal de contas, existe assinatura, eles conseguiram o número necessário para fazer a CPI, e a CPI ficou engavetada por politicagem do Pacheco, que está se apequenando como presidente do Senado, mas agora vai ter que engolir mais essa. Vai ter CPI e vamos ver se agora, com essa pressão, o Bolsonaro vira um cara um pouco mais responsável, um pouco menos inconsequente aí no controle dessa pandemia. Tá valendo, Barroso. Parabéns, Barroso. Parabéns. Parabéns. Vamos nessa, Jefferson. Vamos para mais uma agora. Mais uma vez, lamentando que não teremos hoje Léo. Tá na casa dele, jogando videogame, disse que não tá com febre, perdeu um pouco do olfato e do paladar, o que não faz muita diferença para ele também, é um cara que tá acostumado a engolir qualquer tipo de coisa, até o Bolsonaro ele engoliu. Vamos nessa. Era certo que a bancada de ministros bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal se resumiria a 2 ministros até o fim de 2022. Nunes Marques, que já está lá, né, ocupando a vaga aberta com a saída de Celso de Mello, e outro a ser indicado pelo presidente Bolsonaro a partir de julho próximo, e que sucederá a Marco Aurélio Mello. Mas não tem só esses 2 aí não, o que já foi indicado e o que será não. Descobriu-se, nessa quinta, dia 8, que Bolsonaro contará com 3 ministros bolsonaristas. Um deles, José Antônio Dias Toffoli, que surpreendeu seus colegas ao votar junto com Nunes Marques pela abertura de templos e igrejas durante a pandemia da Covid. Toffoli não justificou seu voto. Limitou-se a dizer que acompanharia Nunes Marques. Toffoli sabia que seria derrotado. O placar final foi de 9-2. E ele não se incomodou com isso. Está com Bolsonaro para o que der e vier. Encantou-se por ele antes mesmo de Bolsonaro ser candidato a presidente. À época,
em que foi assessor parlamentar do PT na Câmara entre 95 e 2000, os dois conversavam bastante. Foi Lula que fez de Toffoli ministro do Supremo em 2009. Toffoli havia passado no teste de fidelidade ao PT, como consultor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e advogado de 3 campanhas presidenciais de Lula, e subchefe também de assuntos jurídicos da Casa Civil, além de advogado-geral da União. Sua recente passagem pela presidência do Supremo coincidiu com os 2 primeiros anos de Bolsonaro como presidente da República, e renasceu e se fortaleceu a amizade entre eles dois. Toffoli virou uma espécie de assessor informal de Bolsonaro, dando-lhe conselhos e sempre que pôde, facilitou sim a vida do Bolsonaro dentro do tribunal. Orgulha-se Toffoli de ter evitado em 2020 uma crise institucional que quase deflagrou um golpe militar. Ele ajudou, então, a salvar o Brasil e a evitar a queda do Bolsonaro, assim ele pensa pelo menos. A indicação de Nunes Marques para ministro passou, claro, pelo seu crivo. Ele também escolheu Nunes. Foi quando o Bolsonaro o visitou em casa, na casa do Toffoli, sendo recebido com um caloroso abraço. Vamos relembrar essa fotinho maravilhosa. Vamos ao meu comentário. Olha aí o Dias Toffoli, meu querido Jefferson, tirando a máscara dele, mostrando que é realmente um conservador daqueles que conseguem, inclusive, se identificar com o Bolsonaro. O Toffoli, ele já revelou em umas entrevistas que ele nunca foi um progressista. Tudo bem, problema nenhum. Apesar dele ter crescido junto ao PT, a pessoas progressistas, depois ele falou que se descobriu um conservador. Mas esse nível de conservadorismo a ponto de se identificar com o Bolsonaro, aí começa a ficar feio demais, hein, Toffoli? Bolsonaro, ele representa valores que eu esperava que você fosse sempre ver como algo que você exorta, que você abomina. Mas tá tudo bem, Um abracinho também. Esse abracinho que a gente mostrou, sobe aí de novo. Desconfortável ter uma imagem abraçando esse presidente e agora como ministro do STF, mostrando que realmente vai se aliar aos interesses do Bolsonaro. E olha, Toffoli, você sabia que ia tomar uma goleada como tomou. Você sabia que não ia passar, mas mesmo assim quis sinalizar para o Bolsonaro que está com ele. Então teremos, a partir de julho, 3 ministros terrivelmente não evangélicos, mas terrivelmente bolsonaristas, o que é muito pior. Nunes Marques, Dias Toffoli, que agora está se mostrando um bolsonarista, e o próximo indicado, que está entre ou Augusto Aras, que é improvável, André Mendonça, que é um nome que o Bolsonaro deseja, mas que o Centrão quer sabotar. Veremos quem será o próximo a fazer o jogo do presidente. E é muito feio você fazer o jogo dele justo no momento que está sendo votado um tema tão delicado que pode levar tanta gente à morte. Você está abrindo as portas dos templos e das igrejas no momento que todos os cientistas e infectologistas mais respeitados pedem lockdown. Você está se colocando contra, você está indo até a justiça para brigar pelo direito de mandar pagador de dízimo ir para a igreja para pagar as dívidas das igrejas, que não são poucas. A gente sabe que eles estão devendo só para o governo quase 2 bilhões de reais em dívida. A maior parte das igrejas dessas que hoje lutam para abrir as portas durante a pandemia. Enfim, agora eu quero saber o seguinte, André Mendonça, da AGU, que também fez parte dessa jogada para tentar abrir templo, Augusto Aras, que também está nessa, Dias Toffoli, que fez isso, e Nunes Marques, vocês vão comparecer a algum templo, a alguma igreja durante a pandemia, ou só querem abrir as portas para o fiel pagador de dízimo ir lá, correr risco e servir, de colocar a vida em risco, colocar a família em risco, enfim, se aglomerando no momento em que todo mundo manda ficar em casa. Vocês vão fazer isso também ou é só para os outros? Você acha que eles vão, Jefferson? Não vão. Eu acho que vocês vão ficar em casa. Eu acho que vocês vão seguir a ciência, Para os outros, deixa, Para os outros, deixa. Fez demais isso aí, Toffoli. Mas eu não esperava muito de você. Eu nunca acreditei nesse cara. Você já acreditou? Você achou que o Toffoli foi um grande ministro do STF alguma vez, Jefferson? É o grande, de altura. A altura, talvez. Ele tá que ele é alto. De altura, ele é alto. Agora,
de moral, de princípio e até de saber jurídico, né? Jefferson, antes de acabar, man, vamos mostrar aí o Bolsonaro pistolinha? Ele tá pistolinha, ele tá brabucho com o Luiz Barroso, ministro do Supremo, que foi aquela primeira reportagem que a gente falou aqui hoje, que ele empurrou a CPI da Covid goela abaixo, e o Bolsonaro agora tá com medinho que essa CPI vai obrigar ele aí a ter que atuar de uma maneira um pouco mais seguindo a lógica, a ciência, não vai mais poder continuar nesse descontrole, nessa loucura aí de ficar negando tudo, negando vacina, negando distanciamento, enfim, agora a coisa vai apertar pro lado dele pelo jeito, pode quem sabe chegar um impeachment, essa história toda, essa é a expectativa, apesar de ser muito improvável também, mas vamos ao vídeo agora do Bolsonaro dando um chilique e atacando o Luiz Barroso. O Bolsonaro é tão inteligente que ele compra briga com o ministro do STF. Não tem nada mais imbecil do que isso, né? Comprar briga com o ministro do STF. Tem uma briga que você sim vai perder, irmão. Quer entrar numa briga pra perder? Briga com o juiz. Agora, se for o ministro do STF, aí é pior ainda. Mas vamos lá. Pessoal, parar um pouquinho. Não sei. A questão sobre o ministro Barroso. É sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Acabou o jornal, hora de ir embora, hora de partir, nem tem hoje meu companheiro de 4h20, que é o Léo, ainda bem, né? Se a gente, nesse momento, se encontrasse agora, né, para dividir esse caloroso momento que a gente gosta de compartilhar, que é o horário das 4h20, eu correria um grande risco de ser infectado por esse bolsominion irresponsável. Eu sou responsável, eu não divido nada com ninguém, eu só fico em casa. A única pessoa que eu coloco em risco, além de mim, sou eu mesmo, portanto ninguém. Fez sentido? Eu dei uma de Dilma. Dei uma de Dilma para terminar esse jornal. Vamos nessa? Partiu? Vamos nessa, Jefferson. 4h20, partiu. Ó, fica em casa, galera. Não façam igual o meu querido Léo, que foi beber um dia na rua e acabou pegando a Covid. É real essa história, ele tá doente em casa. Léo, se recupera. Semana que vem ele tá aqui com a gente, ou daqui a 2 semanas, né? A gente não sabe, demora mais de uma semana. Na verdade, daqui a 2, Léozinho volta. Fiquem em casa, se cuidem. É o pior momento da pandemia. Estamos caminhando para 5 mil mortos. Não escutem o Bolsonaro, escutem a ciência. É nóis. Valeu, Jefferson.